Como logo mais, no dia 22 de fevereiro de 2024, lançará a nova adaptação de Avatar pela Netflix, que me dá um pouco de medo, mas não é o ponto, eu decidi que é um bom momento então para mim revisitar a série original, a qual eu nunca assisti adequadamente porque na época eu estudava durante a manhã e a série também era exibida durante a manhã, então nossa agenda não batia muito bem. Somente durante as férias e ocasiões meio específicas eu acabava assistindo os episódios, e muitas vezes acabava sendo lá pra frente na história. Em especial eu acabei assistindo muito na terceira e última temporada da animação, então eu diria que seria um tanto quanto interessante assistir esse começo e o meio, né? Pois eu simplesmente não tenho referência. Ou melhor, a minha única referência seria aquela primeira adaptação feita pelo Shyamalan lá, que não deu muito certo, a galera odeia bastante ela. Eu particularmente não cheguei a odiar, só reconheço que é um filme fraco, em vários aspectos. Não parece algo sério mesmo, sabe? Enfim. E bom, a primeira coisa que eu quero dizer sobre Avatar é que eu acho ele um tanto quanto inusitado. Primeiro porque ele é uma animação ocidental. E aqui no ocidente, as produções de animação, assim, não tem uma tradição muito grande em fazer algo no formato que Avatar nos é entregue. Pois geralmente, boa parte das coisas tem uma pegada mais cômica e muitas vezes infantil, onde cada episódio é uma coisa separada, uma coisa à parte, que pode ser assistida de maneira individual e sem problemas, e é isso. E já Avatar, tanto em arte quanto em opção narrativa, empresta muito do Oriente, mas precisamente dos mangás japoneses e afins, né, os animes, onde temos uma obra com uma narrativa que vai se desenvolvendo ao longo dos episódios, não é tão episódica, ou geralmente nem é episódica mesmo, eles não têm tanta essa abordagem, geralmente são tramas mais longas, tomam mais tempo, e com isso vão desenvolvendo os personagens e tudo mais. Então pra mim foi muito surpreendente essa opção aí que eles adotaram. Claro que eu acho importante também apontar que ele ainda tem resquícios sim do formato ocidental, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais tarde, mas ainda assim soa muito fresco, uma animação ocidental finalmente ter sido feita com esse cuidado, vamos colocar assim. Então, para você que não conhece absolutamente nada sobre Avatar, a premissa da obra gira em torno de pessoas com capacidade de manipular os elementos, mas precisamente de dobrá-los, que é a expressão que eles usam, bending. Então existem pessoas com capacidade de dobrar água, terra, fogo e ar. E isso é uma coisa geralmente excludente, nem todo mundo possui essa capacidade e aqueles que a possuem somente dobram um único elemento. No entanto, existe uma exceção a essa regra, que seria o Avatar, que é uma pessoa especial que nasce com a capacidade de dominar os 4 elementos. Baseado nisso, ele seria meio que a ponte entre cada grupo diferente aí, afinal ele poderia compreender a visão particular de cada um deles, já que ele também compartilha dessa capacidade. E a existência do Avatar também é um fenômeno contínuo, onde ele está de certa forma preso ao ciclo de reencarnações. Cada vez ele renasce como uma pessoa respectiva a um dos povos aí desse mundo. Inclusive um detalhe interessante sobre a construção do universo do Avatar aí do seu mundo é que ele por inteiro é composto por grupos aí, nações, que sempre representam o nosso mundo oriental. Todos os povos, seja a nação do fogo, da terra, a tribo da água, ou a galera do ar lá, que eu acho que eles se referenciam como nômades do ar, ou monges, isso me falha agora, mas o ponto é, todos eles são análogos a povos do nosso Oriente. Não existe nada assim que eu possa referenciar a, por exemplo, as pessoas da Europa, então seria um mundo totalmente inspirado no Oriente. Agora, sendo mais específico na trama, no que retrata essas 3 temporadas aí que compõem Avatar, fazem mais de 100 anos que o Avatar vigente está desaparecido. Nesse meio tempo, o conflito entre as nações emergiu, mais precisamente a Nação do Fogo declarou guerras demais. E ao longo desses 100 anos, os povos perderam a esperança de que de repente o Avatar poderia ressurgir e ajudá-los, talvez mediando o conflito ou se sem opções, diretamente enfrentando a Nação do Fogo. Até que de repente, no extremo sul ali do mundo, 2 irmãos, Katara e Sokka, que inclusive são membros da tribo da água ali do sul, numa situação adversa, acabam encontrando o desaparecido Avatar, que havia se congelado nos mares ali do sul por todo esse tempo. E quando ele é liberado, para surpresa deles, ele não passa de apenas um garoto, tendo por volta de 10 anos, e que infelizmente domina apenas um dos 4 elementos. E se caso ele queira colocar um fim nesse conflito todo, ele vai precisar viajar ao mundo, aprender sobre os demais elementos, assim se tornando de fato o Avatar, e dessa forma parando a Nação do Fogo. E com todo esse contexto já estabelecido, nós podemos discutir então as qualidades aí e críticas que eu tenho acerca dessa primeira temporada de Avatar, o livro 1, né, o livro da água. A primeira temporada dessa série é composta por 20 episódios. Eles duram cerca de 20 minutos, e neles acompanhamos desde o momento que o Avatar desperta até o momento que ele de fato domina o segundo elemento, no caso o elemento da água, e com isso impede um ataque, ali, uma invasão à tribo do norte, que é a maior tribo ali respectiva aos dominadores de água. Eu diria que nós temos 2 possíveis óticas para estar avaliando o Avatar. A primeira seria através das lentes de uma obra infanto-juvenil, que é o que ela é de fato. Inclusive eu diria que essa ótica seria até a mais justa, porque mais uma vez Avatar é uma obra infanto-juvenil, não dá pra fugir disso. E a segunda ótica seria avaliar ela de maneira um pouco mais bruta. Como assim bruta? Bom, eu digo isso no sentido de que a gente ignore um pouco dessa questão do infanto-juvenil e trate o roteiro e o desenvolvimento dos personagens como simplesmente uma obra. E dentro disso a gente pode olhar se ela faz isso bem
ou faz isso mal. E eu já adianto, se a gente for pela essa segunda ótica, eu estaria constantemente dando porrada nessa obra, sabe? Não tem como fugir, porque ela é cheia de inconveniências, cheia de inconsistências, saltos e forçações de barra, simplesmente. Além do fantasma das animações ocidentais atrapalhar boa parte do potencial ao longo desses 20 episódios. Sendo mais preciso nessa questão aí, como eu comentei no começo do vídeo, a maioria das animações ocidentais tem uma pegada de comédia. Que aqui no ocidente a gente meio que trata as crianças como idiotas, a verdade é essa. Então você tem que estar sempre entretendo eles com piadinhas, com bobagens, com cores, com exagero, né? E o Avatar, mesmo tendo uma trama que em muitos momentos poderia ser vista como algo sério, como algo que tem um certo peso, ao mesmo tempo toda hora eles cortam esses momentos aí de tensão, de drama, com piadocas super nada a ver, assim, jogadas da moda caralho total. Isso acontece praticamente o tempo todo. Tem pouquíssimas situações que eles conseguem segurar a onda em termos de manter ali o drama, não quebrar a cena, né? E isso acontece mais uma vez por conta dessa tradição aí que eles têm com esse formato de comédia para obras destinadas a público infantil. Então isso trai eles um bocado. Outra questão que percebe-se que gera um problema é a quantidade de episódio respectivo ao conteúdo que eles tinham para narrar, pois desses 20 episódios, 12 são conteúdos legítimos e os demais, sinceramente, são fillers. Eles têm sua utilidade em alguma escala, em matéria de aprofundar um pouco mais os personagens, mostrar algumas situações variadas e afins, né? Às vezes tem uma cena nesse episódio que realmente tem um valor ali pra trama no geral. No entanto, em última análise, esses episódios ainda são fillers, sabe? Então 9 dos 20 não tem muita utilidade. E por que então tem 20 episódios? Bom, porque isso é uma série encomendada pra TV, e provavelmente isso impedia eles de fazer uma duração diferente. Provavelmente do contrato ali do criador da obra ali com a Nickelodeon, implicava que eles teriam que entregar X quantia de episódios, então nesse meio tempo eles tiveram que inventar moda aí, e essa moda veio no formato tradicional ali, onde tem historinhas à parte com começo, meio e fim, já no episódio, o que é péssimo, porque você tem 20 minutos pra contar uma história, pra apresentar um lugar, apresentar personagens, contexto, criar um conflito e resolver esse conflito. É pouquíssimo tempo, sabe? Vai ficar corrido, vai ficar precoce. E aí também tem o lado da credibilidade, que é um grupo de crianças inexperientes, indo contra a Nação do Fogo, que em tese é uma ameaça aí, que tá atacando o mundo faz 100 anos, e essas crianças, mais uma vez inexperientes, conseguem dar um baile nesses caras, que em tese são experientes e perigosos e brutais e o caramba 4, mas em pouquíssimos momentos eles realmente demonstram essa ameaça. Então vocês entendem? Se eu seguir essa ótica constantemente, eu vou bater na série por inteiro, basicamente, porque ela sempre falha. Ela tem um universo interessante, instigante, conceitos legais, né? A parada da dobra, como é que ela funciona, porque é uma coisa inspirada por artes marciais, né? Os personagens fazem movimentos bem interessantes, e com isso eles manipulam os elementos e criam tanto artifícios para ataque quanto para defesa. Enfim, é muito interessante isso, é muito legal, muito cativante. Mas o enredo, as coisas que acontecem, como elas acontecem, é tudo realmente mal realizado. Então por isso que eu acho que talvez essa ótica não seja mais adequada. Porque, mais uma vez, como citei no começo, Avatar é infanto-juvenil e, portanto, infelizmente, a gente não pode ser rigoroso em julgar ele, o que é meio triste, porque é totalmente possível você fazer uma obra que seja infantil, no caso infanto-juvenil, mas que ela ainda detenha consistência, que ela ainda faça sentido, que ela ainda tenha boas argumentações para os eventos que estão acontecendo, bons arcos para os personagens, sabe? É super possível, basta você querer. Mas, de vago, não tem o que fazer, Avatar já existe e ele é essa coisa. E dentro disso, dessa ótica aí, tratando como algo infanto-juvenil, eu diria que ele é uma obra sensacional, talvez uma das melhores nesse sentido. E não é à toa que ele fez tanto sucesso, que ele trouxe algo, ele apresentou algo para essas criançadas dessa época que elas não estavam habituadas. Pois caso essas crianças não tivessem acesso a mangás e animes, esse formato de história era simplesmente algo totalmente desconhecido para eles. Então o Avatar fez esse papel, foi essa porta de entrada para esse tipo de narrativa, esse tipo de história. Então isso é muito positivo. E aí, Luke, o que você achou de Avatar, a Lenda de Aang? Ah, eu adorei. Ele solta vento, aí solta água, aí solta vento novo. Aí tem pedra voando, fogo pra todo lado, aí o Aang é careca. E carecas são engraçados. E o Appa parece muito comigo. A diferença é que eu vou mais rápido e cabe pelo menos umas 20 pessoas a mais nas minhas costas que na dele. Tem vergonha de mentir descaradamente assim, não? Não, porque eu sou um dobrador da realidade. Cria vergonha na cara, rapaz. Aliás, eu queria deixar o relato aqui, só que, meu Deus, como foi difícil encontrar algum lugar pra assistir essa série, meu Deus. Eu jurava que pela popularidade da série seria muito mais fácil encontrar ela internet afora. Só que não foi o caso. Ah, Vinícius, mas tem na Netflix. Bom, eu prefiro não financiar porcarias. Já passei dessa fase. Sobretudo se eu reclamo da qualidade das produções audiovisuais hoje em dia, mas continuo financiando a Netflix, sinceramente eu estaria sendo bem hipócrita. Porque sim, eu acredito que muito do estado atual dessas produções tem relação com o formato aí que esses safados popularizaram. Mas voltando
voltando, deu um baita trabalho pra encontrar onde assistir Avatar. Na verdade, afora tinha vez ou outra com a qualidade baixa e em português, que é uma coisa que eu só não tanco, não aguento dublagem, sério, não dá, pra mim não rola. Aí porventura, olha só que curioso, na assinatura da internet aqui de casa nós recebemos como um bônus o serviço de streaming da Paramount. E lá, felizmente, tinha as 3 temporadas, em inglês, que é muito importante. E já que eu toquei nesse assunto da dublagem e tudo mais, muitas pessoas elogiam bastante a do Avatar, falam que não perde nada ou que é até melhor que a original, coisa que eu acho um absurdo, sendo bem franco. Mas eu entendo que existe a preferência, tem pessoas que realmente gostam de dublagem, na língua local deles, e é isso, não tem o que fazer. Isso posto, eu acredito que se for entrar no lado mais técnico da coisa, eu acho que Avatar nem de longe seria um bom exemplo de dublagem. E eu não falo isso pela escolha dos atores e seus timbres em relação ao personagem. Por exemplo, o trio de protagonistas, eu acho que tá bem ok as vozes dele. A treta que eu vejo maior são duas. Tradução, ou seja, as escolhas de palavras e afins, como a poética muitas vezes foi cagada por tradução feita nas coxas, e, sobretudo, mixagem do áudio. É terrível. Antes de eu lembrar que a gente tinha Paramount, eu tava assistindo no YouTube uns episódios que eu achei lá em inglês, e depois, sem opções, eu acabei vendo um em português ali, no canal do Telegram que tinha. E esse episódio que eu vi em particular foi terrível, porque a mixagem estava toda cagada. Quando os personagens começavam a lutar, o áudio abaixava pra caramba, e muitas vezes também não saía o som, abafava o som dos impactos dos golpes e afins. Em vários momentos, claramente, os personagens estariam fazendo sons enquanto se movimentam, saltam, esquivam, e não tinha porra nenhuma acontecendo. Então, desculpa, cara. Se você quer defender a dublagem de Avatar, boa sorte, porque eu não acho que mereça. O negócio é bem amador, sinceramente. Agora eu queria falar um pouco sobre os personagens, né? Sobre o nosso trio de protagonistas dessa primeira temporada e também sobre os vilões. Bom, o nosso protagonista, o Avatar, é o Aang. Ele é um garotinho que tem por volta de 10 anos e também é o último dobrador de ar do mundo. Pois seus semelhantes, que eram os monges ali que dominavam o ar também, foram todos mortos durante a guerra aí desses 100 anos que ele esteve congelado. E enquanto protagonista, eu diria que mais uma vez, referenciando aí os mangás e animes, eles optaram por um personagem que fica dentro daquele arquétipo assim, bem humorado, cheio de piadas, gracinhas e com bom coração. E essa escolha funciona bem porque, mais uma vez, ele é uma criança. Então isso ajuda a emular muito bem o que é uma criança. Uma pessoa que não sabe ainda levar as coisas tão a sério, que quer se divertir. Em vários momentos ali durante os episódios, ele fica fazendo desvios das rotas ali principais deles, porque ele quer ir em algum lugar pra se divertir, porque ele quer ver um negócio que faz tempo que ele não vê, já que ele dormiu por tantos anos, né? Quer brincar com determinada coisa. Em vários momentos acontece isso e é uma coisa que eu acho que faz muito sentido, baseado mais uma vez que ele é uma criança, então é como ele se comportaria, mesmo que ele tenha ainda essa responsabilidade. Mas assim, boa parte do arco dele ao longo da temporada é justamente isso. Ele adquirindo cada vez mais responsabilidade e entendendo o que é ser o Avatar, porque ele não sabe o que é isso, né? A história dele, do Aang, gira muito em torno disso. Ele fugiu do monastério ali que ele vivia. Pouco tempo depois ele descobriu que ele era o Avatar. No caso, os monges que cuidavam dele já sabiam, mas eles costumam esperar a criança crescer um pouco mais pra depois falar pra ela, né? E quando ele descobre, tudo muda, né? A forma como as pessoas tratam ele lá dentro, o que ele tem que fazer ou não, né? As suas obrigações, e com isso, ele não se sente muito feliz. E aí depois tem um estopim ali com o evento, onde o monge que cuida dele perde a guarda dele pra um outro, e esse outro vai ser mais rígido com ele, vai focar no aspecto de ser o Avatar. E nisso o garoto acaba decidindo fugir, e nesse meio tempo ele acaba se perdendo e caindo nos mares gelados ali do sul, e com isso ele se congela por 100 anos. Então, sem dúvida, eu diria que o Aang é um bom protagonista. Ele é um ótimo veículo pra gente conhecer esse universo interessante de Avatar. Em sequência, vamos conversar um pouquinho sobre a Katara, que é o segundo personagem mais importante aí dos mocinhos. E a Katara é uma menina da tribo do sul. No momento, ela é a única dobradora de água que existe ali. No entanto, por conta dessa questão dela ser a única, ela não tem como treinar, como se desenvolver, pois ninguém sabe os processos ali, as formas das dobras e tudo mais pra ensinar pra ela. Então ela tem essa frustração aí de ter uma habilidade incrível, mas não conseguir atingir o potencial dela. O que, consequentemente, transforma isso no arco dessa temporada. A busca dela por um professor. Não só ela está ajudando o Aang nesse processo, né? Ela salva ele, ela simpatiza com ele, eles fazem amizade. E mais que tudo, ele salva a vida deles ali de um ataque ali que acontece. Então ela une forças com ele e decide ajudar ele nessa jornada aí complicada, mas que também vai trazer pra ela essa vantagem dela poder finalmente encontrar alguém que possa ensinar ela. E ela é um personagem bem legal. Ela tem aquele espírito meio que de amiga, mas também de mãezona, sabe? Uma pessoa que é meio que um porto seguro. Mesmo sendo uma criança também, de modo geral, ela ainda possui certa sabedoria. E também tem um senso de justiça muito desenvolvido. Ela não consegue virar o rosto ali pra uma situação onde tem alguém sendo oprimido, algo do gênero. O que em muitos momentos acaba colocando
colocando ela em situações de risco, como por exemplo em um dos episódios onde ela conhece um menino que é um dobrador de terra. No entanto, ele faz isso de maneira secreta, ele não expõe pra ninguém, porque é proibido fazer isso naquele lugar, já que ele é controlado pela Nação do Fogo. Mas por conta do incentivo dela, ele acaba sendo preso, né, porque ele usa a dobra de terra numa situação ali pra salvar uma pessoa, e isso acaba levando ele a ser preso. Então ela decide também demonstrar que ela é uma dobradora pra ser presa também, levada até essa prisão onde o garoto foi levado, assim montando todo um plano pra escapar dali e tal. Então ela não consegue ignorar as injustiças aí do mundo. Isso é uma qualidade bem bacana pra uma pessoa que tá junto do menino que precisa de uma referência, né, pra se tornar de repente o maior símbolo desse mundo, alguém que vai parar a tão temida Nação do Fogo. E diga-se de passagem, a Katara também é a protagonista da melhor luta dessa temporada. Se eu muito não me engano, é pelo episódio 18, assim que eles chegam na Tribo do Norte, que é o objetivo central aqui dessa temporada, onde o Aang finalmente vai aprender sobre a dobra de água e enfim, está um passo mais próximo de poder parar a Nação do Fogo. Quando eles chegam lá e vão encontrar um professor, eis que eles se deparam com um empecilho. No caso, a Tribo do Norte, eles não ensinam mulheres a lutar, a função delas é outra. Elas têm papel de cura e de outras atividades que existem ali na sociedade deles. Então lutar não é uma coisa que mulheres podem fazer, e a Katara é, obviamente, uma menina, uma futura mulher. E aí isso gera um conflito, ela não aceita isso, ela acha um absurdo, e ela desafia o mestre para um combate. Nesse sentido, a cena é um pouco exagerada, porque assim, ela demonstrou uma perícia com a dobra de água que eu acho que se ela enfrentasse o Aang, ela ganhava dele, simplesmente. Porque ao longo da temporada inteira, ele lutou várias vezes, ele foi a solução para vários dos conflitos, obviamente era o protagonista, o Avatar, só que ele nunca demonstrou um nível de técnica tão elevado quanto a própria Katara. Ele constantemente ganhava porque parecia que ele tinha um domínio bruto do elemento, sabe? Ele tinha muita força com o elemento, mas não necessariamente ele fazia um uso tão aplicado, tão específico. Enquanto que a Katara nessa batalha, ela foi muito precisa. Então eles deram uma exagerada, eu diria, mas ao mesmo tempo se foda, porque gerou uma cena muito boa. E como eu comentei, a série não é pra ser vista de maneira tão rigorosa, então a gente tem que, sinceramente, só ignorar e apreciar o conteúdo ali de maneira mais superficial. E dentro disso foi uma cena sensacional. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o Sokka, que é o irmão da Katara, também é um membro da tribo da Água do Sul, mas diferente dela, ele não possui a capacidade de dobra de água, ele é só um ser humano comum. No entanto, ele é um guerreiro da sua tribo, no caso um aspirante, melhor dizendo, porque, né, ele também é jovem, inexperiente, tem muito que aprender e tudo mais. E o arquétipo dele seria mais o alívio cômico, de modo geral. Ele é um personagem um pouco mais cínico, ele não é aquele cara que vai ficar se sacrificando o tempo todo para ajudar os outros, sabe? Ele é construído de maneira que ele tem aquela abordagem mais utilitária. De modo geral, se tem um perigo naquela rota, eu prefiro ir para outra, mesmo que de repente se fosse para aquela perigosa eu pudesse ajudar uma pessoa. Mas veja bem, isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, que não vai ajudar ninguém. Ele também é um dos mocinhos, um dos heróis, mas ele tem essa resistência, vamos colocar assim. Só como se tem, ele é um alívio cômico, e partindo disso, sempre que tem um problema ou que uma coisa dá errada, essa coisa dá errada com ele. Se vai cair uma coisa, essa coisa cai nele. Se o personagem vai, enfim, fazer alguma coisa pejorativa, muitas vezes acaba acertando ele. Então, enfim, sabe, ele tem esse para-raio para problemas e tudo mais. E isso é divertido até certo ponto, só que eu acho que eles exageram um pouco. Como citei lá no começo do vídeo, eles quebram muitas cenas que poderiam ter um peso maior, uma cena de drama, de repente, algo desse gênero, com piadocas e comentários bobos que muitas vezes o Sokka faz, ou algum outro personagem, mas, bom, geralmente o Sokka tá em tela, então ele vai fazer. E eu acho que isso é um pouco negativo, sabe? Eu acho que deveriam segurar um pouco a onda aí, até também pra não banalizar demais o personagem, porque quando você zoa tanto ele, e depois você coloca ele numa situação que ele, sei lá, salva o dia ou faz algo do gênero, você acaba não acreditando muito, porque boa parte do tempo ele é um pateta, saca? Tem que tomar cuidado com quanto você vai zoar o personagem, sabe? Senão você pode torná-lo em algo difícil de levar a sério. Já em matéria de arco, eu diria que o Sokka tem um arco bem curto. Dura cerca de uns 3, 4 episódios, eu acho. Porque o maior crescimento que ele tem enquanto personagem seria a questão de que no começo ele é bem sexista. Ou seja, ele diminui a irmã dele em várias situações pelo fato de que ela é uma mulher. E você percebe que isso é uma espécie de reflexo cultural das tribos, tanto do norte quanto do sul, né? Onde eles têm funções específicas para os homens e para as mulheres, e na cabeça do Sokka as funções dos homens são mais legais, são mais importantes, então para ele a mulher é menos importante. E por conta disso, em várias situações, ele e sua irmã, né, a Katara, eles acabam brigando, discutindo acerca disso. E ele só vai deixar isso de lado, só vai reconhecer que tá errada a postura dele quando eles são emboscados por um grupo de guerreiras mulheres. Elas prendem eles, só que depois elas libertam eles quando elas percebem que é o Avatar ali, né? E nisso, interagindo com essas guerreiras, ele tenta se fazer ali de bonzão, de guerreiro, de sabe tudo, e aí ele é derrotado por elas facilmente. Dessa forma, tendo uma prova mais que objetiva que essa questão de ser homem e ser mulher, ele não faz uma diferença tão fundamental, pelo menos enquanto ser alguém capaz de combate, né? Basta você treinar e querer se tornar um guerreiro melhor, e com isso ele acaba não só reconhecendo essa questão, como também treinando com elas e de fato evoluindo quanto um guerreiro, ele se torna alguém mais eficiente. Mas como eu comentei, isso acontece super cedo ali, desse ponto em diante eu não vejo muito crescimento do personagem. Ele tem esses momentos ali onde ele dá uma brilhadinha extra, mas de modo geral ele é o alívio cômico e é isso. Agora em matéria de vilões,
Ao longo da temporada temos vários personagens que fazem esse papel aí de vilão. Claro que muitos deles são algo mais pontual. O único que de fato é algo recorrente a temporada inteira, e por conta disso acaba sendo o antagonista central, é o Zuko. O Zuko ele é o príncipe da Nação do Fogo, no entanto ele se encontra numa situação um tanto quanto complicada, porque ele foi banido da Nação do Fogo. Teve um conflito ali com seu pai, que mais tarde eles explicam, mas à primeira vista nós não sabemos todos os detalhes, e como condição para que ele possa de fato retomar esse lugar ali dentro do Império, ele teria que encontrar o Avatar. Só que você vê que é uma coisa maliciosa feita pela parte do pai dele e do Lorde do Fogo, pois o Avatar estava sumido fazia mais de 100 anos, ninguém sabia o paradeiro dele, não era uma coisa fácil de ser realizada, então ele deu uma missão para que ele de fato nunca completasse, ficasse sua vida inteira isolado. No entanto, justamente no momento ali onde ele estava com essa missão, finalmente o Avatar voltou ativa. Então ao longo da temporada ele tá constantemente perseguindo o Avatar ali com seu navio e sua tripulação. E em vários momentos eles acabam se enfrentando, né, porque ele consegue de fato chegar até eles, mas acaba nunca obtendo o sucesso que ele gostaria. Por boa parte da primeira temporada, o Zuko é trabalhado como um personagem bem sem dimensão, vamos colocar assim. Ele é basicamente um adolescente extremamente irritado, extremamente raivoso e com poder de fogo literal, afinal ele é um dobrador de fogo. Então ele constantemente tá dando esporro em todo mundo, brigando com a tripulação dele, brigando com o tio dele, que não se importa muito porque é um cara bem gente boa, mesmo sendo um cara extremamente poderoso, ele ainda assim não se ofende com o tratamento aí do seu sobrinho. Então boa parte do tempo ele soa como um vilão bem típico, sabe? Não tem nada muito fundamental nele. Até o ponto que mais tarde eles começam a explicar um pouco mais da motivação dele, entrar em mais detalhes. E a gente descobre o contexto que levou ele a ser banido, né? Onde ele desacatou as autoridades, só que na circunstância o pai dele também estava presente, então desacatou não só essas autoridades como o pai dele. E aí, quando ele desafiou eles para um combate, quem respondeu a esse desafio foi o próprio Lorde do Fogo. E aí deu bosta, pois ele não queria lutar com o pai dele. Mas o Lorde do Fogo tava pouco se fudendo pra questão dele não querer lutar, e seguindo a tradição ali do povo deles, ele o ataca e consequentemente deixa a famosa cicatriz que o personagem tem no seu rosto. E com isso a gente começa a enxergar um pouco mais de nuance do personagem, que ele não é algo tão chapado quanto ele parecia, apenas um adolescente raivoso que é o vilão porque é o vilão. Você vê que é uma coisa que ele leva com muita paixão, com muito apego, porque ele quer retomar a vida dele, ele quer mostrar pro pai dele que ele não é um fracasso, ele quer mostrar que não é só a irmã dele que tem potencial. São personagens que são só citados nesse primeiro momento. Você vê que eles de fato tinham um planejamento para mais temporadas, bastava o sucesso da primeira, né, que é uma coisa positiva, porque muitas vezes eles podiam por medo queimar vários personagens já na primeira temporada. Imagina se já aparecesse o Lorde do Fogo na primeira, e eles já enfrentassem ele de alguma forma, sabe? Você diminuiria a construção dessa obra como um todo, né? Então felizmente eles não fizeram isso, deixaram o Zuko como antagonista, e nesse sentido ele tem uma coisa positiva também, porque ele é bem compatível, ele rima bastante com o próprio Avatar, que ambos são ingênuos, ambos ainda têm muito que aprender, precisam crescer, né? Então cada um de sua forma vai crescendo durante essa temporada. Tanto o Avatar se tornando um melhor protagonista, um melhor herói, quanto o Zuko um melhor antagonista. Então é basicamente isso, meus queridos. Avatar, A Lenda de Aang, o livro 1, Livro da Água, na primeira temporada, enquanto uma obra infanto-juvenil, é muito bom, é excelente. Se formos olhar de maneira mais analítica, mais crítica, não tanto. Mas como eu comentei, no fim das contas eu nem acho que é a forma mais adequada de olhar pra essa obra, então paciência. E agora, enfim, tendo assistido a primeira temporada, eu estou curioso pra ver que pé que estará essa futura nova adaptação aí. Quão fiel será? Bom, logo logo descobriremos, e assim que possível, trarei um vídeo aqui também sobre ela. Aí pro futuro abordarei a segunda temporada e a terceira também. E a Lenda de Korra? Que, mano, é a Lenda de Korra o quê, rapaz? Sai daqui, vá se ferrar. Quero distância desse negócio, chega mais nem perto. Ah, pelo amor de Deus. Vamos focar só no carequinha, já tá ótimo, é isso, tá bom.